você pode desenvolvê-lo você mesma e de uma forma inclusive mais rápida do que ele, por exemplo, como eu já tenho falado em vários conteúdos meus, meia hora, 40 minutos de terapia ou de fono por semana. O que meia hora, 40 minutos vai fazer de diferença? Se você trabalhar, seja 15 minutos, 20 minutos, que é tão rapidinho, por dia. Então você entende quando eu falo que não demanda, não exige tanto tempo seu. O problema é o que eu estava falando, que por melhor que sejam os profissionais, nunca vão ter o mesmo amor incondicional que você, mãe, tem. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindas. Aqui é o nosso bate-papo de mães de autistas. Para quem não me conhece ainda, eu sou Sara Roder, terapeuta floral, mãe de autistas e especialista em autismo. E eu ajudo mães a levarem uma vida normal, tranquila, desenvolvendo seus filhos autistas para serem calmos e independentes de uma forma natural. Mesmo que o seu filho não tenha acesso a terapias, ou mesmo que ele já faça várias terapias, ou ainda se ele recém teve o diagnóstico de autismo, você se sente perdida, ou se você apenas suspeita que o seu filho seja autista. Então, o tema do nosso bate-papo aqui hoje é como você mesma, mãe, pode ajudar o seu filho autista sem demandar muito tempo seu para desenvolvê-lo. Então veja só, na verdade, eu não vou te dar aqui algo como uma receita pronta de bolo, né? Até porque cada criança autista é única, tem as suas características específicas e também cada mãe é única com as suas facilidades e as suas dificuldades, né? Mas o que nós vamos conversar aqui hoje, inclusive eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse bate-papo com outras famílias que têm crianças autistas, porque com certeza as mães ou até avós vão ser muito ajudadas. Então, compartilhando, ou mesmo famílias que não são autistas, mas compartilham para outros, né? E mesmo não assistindo aqui com a gente ao vivo, pode assistir no gravado depois. E quem estiver no gravado também pode compartilhar para ajudar outras famílias, né? Então, o que você, mãe, precisa saber é que com o que você tem em casa, com poucas ferramentas, você mesma pode desenvolver o seu filho autista ou o seu filho que você suspeita que seja autista. E por quê? Porque você apenas precisa aprender a incluir o seu filho na rotina do seu dia a dia. Então, e para isso, se você não tem uma rotina ainda, é muito importante e é necessário você fazer alterações no seu dia a dia e construir uma rotina. Por quê? Uma criança que não é autista já necessita de uma rotina, é saudável para ela, quanto mais uma criança autista. Precisa de previsibilidade para que ela não se estresse, não tenha uma crise nervosa, não fique demasiado agitada. É muito importante uma rotina, né? Então, se você não tem, é importante que você considere isso e desenvolva uma rotina saudável na sua vida. Você vai precisar. E dentro dessa rotina, em qualquer momento do dia, é momento para você desenvolver o seu filho autista. Qualquer momento é momento para você desenvolver. Então, se você pensa, por exemplo, que você precisa ficar ali horas trabalhando, fazendo atividades com o seu filho autista, para que ele se desenvolva nas habilidades que ele precisa desenvolver, seja a fala, seja nos comportamentos, seja na coordenação motora, no desfraude, na seletividade alimentar, em alguma atividade escolar, né?
Talvez você pense assim, vou precisar ficar ali horas fazendo atividades para desenvolver o meu filho autista. Se você pensa assim, é porque ainda ninguém te contou que você precisa desse conhecimento que eu estou compartilhando com você aqui agora. Ou seja, você precisa saber que ajudar a desenvolver o seu filho autista não demanda tanto do seu tempo. Não assim como você pensa, né? Por quê? Porque é incluindo ele nas atividades, na rotina do seu dia a dia. Então, você não precisa, não necessariamente determinar tal horário, tal dia da semana, eu preciso parar todo o meu trabalho, porque eu preciso sentar e me dedicar em desenvolver o meu filho autista. Se você pensa assim, é porque você não tem o conhecimento de que ele, inclusive, não só pode, como deve ser incluído nas atividades da rotina, do dia a dia, cotidiano. E dentro dessas atividades, dentro do dia a dia, da rotina, você aproveita qualquer momento que seja para desenvolver. Então, você, mãe de um filho autista ou que suspeita que o filho seja autista, precisa ter esse conhecimento. E esse conhecimento você não encontra por aí pela internet. Você encontra outras informações que são, por exemplo, você teve o diagnóstico do seu filho autista? Você precisa levar ele a fazer terapias. E quanto mais terapias ocupar o tempo dele, melhor para o seu filho se desenvolver. E aí você se sente naquela obrigação de mãe de levá-lo a fazer diversas terapias, porque te falaram que quanto mais terapias, melhor, né? Então, esse conhecimento eu estou aqui compartilhando com você. Por quê? Porque é a minha prática, é a minha experiência. Por todos os anos, 12 anos, desenvolvendo o meu filho autista, que agora ele vai fazer 16 anos, e a minha pequena também autista. Então, tendo os resultados com eles, eu compartilho aqui com vocês o que realmente funciona. E não só isso, como também as minhas alunas praticam com os filhos, com os netos, e elas também têm esses resultados positivos. Então, não é teoria, não é maluquice, é real, é realmente real, é totalmente possível. Mas, Sara, no caso do meu filho, ele não fala, ele é não verbal. Você pode desenvolvê-lo você mesma e de uma forma, inclusive, mais rápida do que ele, por exemplo, como eu já tenho falado em vários conteúdos meus, meia hora, 40 minutos de terapia ou de fono por semana. O que meia hora, 40 minutos vai fazer de diferença? Se você trabalhar, seja 15 minutos, 20 minutos, que é tão rapidinho, por dia. Então você entende quando eu falo que não demanda, não exige tanto tempo seu, ou seja, só o tempo que você vai precisar dispor para levar trocar, escovar dentes, todo aquele desconforto para uma criança autista, para sair de casa, você tem que preparar aquela criança, colocar no carro, às vezes tenho alunas que me contaram que levavam o filho de ônibus, porque não tinha que levar de carro. Então, todo o trajeto, ficar esperando o ônibus, autista tem dificuldade para esperar, né? E aí, todo esse estresse para levá-lo a uma sessão de terapia. Chega lá na clínica, ele tem que ficar esperando, aguardando, nem sempre ele chega e já é atendido. Às vezes a criança, se ela sentir fome, ou se ela ficar impaciente por ter que ficar esperando, ou algum outro desconforto, ela pode até ter uma crise nervosa. Poderia evitar tudo isso. E
lá dentro da sessão, tirando a parte, a metodologia que é usada, né, que eu sempre falo que não é aquela metodologia amorosa, respeitando o tempo do autista, entrando, acessando o mundo imaginário dele, falando a mesma linguagem que ele, mas são com intervenções, bloqueios, consertando o seu filho autista, tentando moldá-lo a uma criança que não seja autista. Sabe, a parte aqui da live me veio agora uma recordação, Nossa, gente, ontem foi feriado, parece que hoje é segunda-feira, não sei pra vocês, mas eu tinha a sensação hoje como se fosse segunda-feira. Parece que ontem era domingo, né, mas feriado. Enfim, eu estava com alguns amigos em outra cidade e tive a oportunidade de conversar com um deles que é autista, né? Então ele já é vovô e é autista. Conversando com ele, eu gosto de conversar com autistas porque eu gosto de confirmar realmente a minha metodologia, realmente como funciona e ouvir deles, as experiências deles, o que eles sentem que realmente não funciona, né? E ele comentando lá de uma clínica que ele foi e tinha um bolo de aniversário, não era de aniversário, era um lanche da tarde na clínica, então oferecia um cafezinho ali, tinha um bolo. E tinha uma mãe que levou a criança, um menino, filho autista, para ele passar por alguma sessão ali de alguma terapia, enfim. E claro, imagine, uma criança, né, ver um bolo. Que criança que não vai querer um tequinho, né, um pedacinho do bolo? Que eu entenda, qualquer criança vai ficar... bolo, né? E o menininho autista, ele expressou, ele queria. O que a profissional fez, a psicóloga? Ela pegou o bolo, guardou o bolo numa sala, num armário, fechou a porta. O que a criança começou a fazer? Alguém aqui já adivinhou? Ele começou a chorar, gritar, bater na porta, porque ele queria um pedacinho do bolo. E sabe qual foi a instrução que essa psicóloga deu para a mãe? Mãe, ele precisa aprender que não é tudo o que ele quer, a hora que ele quer, né? Então, isso que é o quê? São aquelas metodologias, né, de bloqueios. Enfim, nem vou me adentrar a isso. Mas conversando com esse aluno, esse amigo, né, autista, adulto já, que é avô, e conversando sobre essa condição, que eu fico assim indignada quando eu ouço essas formas de educar, de desenvolver uma criança autista que na minha visão regride, não desenvolve. E ele comentou assim: Sara, é verdade, sabe, eu tenho a sensação que é como se fosse um adestramento. Falei, puxa, achei muito válida a sua comparação, porque existem os adestramentos de animais, por exemplo. Então, o animal tem que obedecer o adestrador, não é? Ele tem que fazer do jeitinho que o adestrador direciona, e se ele fizer, ele ganha alguma recompensa, não é assim? Para ele entender que está certo. E se o animalzinho não fizer, ele não ganha a recompensa. E tem os castigos, tem as consequências, não é assim? Eu falei, puxa, você fez uma explicação assim que encaixa direitinho. É quase como um adestramento, essas metodologias para autismo. É pesado, eu sei que é pesado isso que eu tô falando, mas é real. Não tem amor, não tem compreensão da mente do autista. Não, apenas existe uma exigência de moldá-lo a uma criança que não é autista. E eu fico indignada com tudo isso. Enfim, continuando aqui o nosso bate-papo. O que eu quero dizer é que você, mãe de autista ou de um filho que você suspeita que seja autista, por não ter esse conhecimento de que você mesma pode ajudar o seu filho autista a se desenvolver sem demandar tanto do seu tempo, por não ter esse conhecimento, você prefere o quê? Transferir todo esse trabalho, essa dedicação para profissionais, né? O problema é o que eu estava falando, que por melhor que sejam os profissionais, nunca vão ter o mesmo amor incondicional que você, mãe, tem, mesmo que você não seja uma mãe perfeita, porque não existe mãe perfeita.
Então, eles não vão ter a sensibilidade que você pode desenvolver, por exemplo, de acessar o mundo imaginário do seu filho autista, se comunicar com ele numa linguagem que ele te entenda e que você o entenda, sem aquela parede de vidro entre vocês dois. Você chama, ele não te ouve, representa que ele não te ouve, ele não te atende. É como se você falasse com a parede. Você não sabe se ele sente dor, se ele está com fome, com sede, se ele está feliz, se ele está triste, você não sabe. Isso é muito desconfortável, mas quando você aprende a acessar o mundo imaginário dele, né, ter essa sensibilidade, a se comunicar na mesma linguagem dele, então você pode, a partir dessa comunicação e dessa interação com o seu filho, você pode desenvolver as habilidades que ele precisa desenvolver. Tudo isso é muito possível. Como, por exemplo, uma das minhas alunas, eu acho que ela até deve estar aqui presente, a Rosilene, eu vou ver se ela está aqui presente. Ela é uma avó e a Rosilene não, desculpa, a Rosineide. É que tinha a Rosilene ali embaixo, eu me atrapalhei. A Rosineide está aqui, vamos ver, Rosineide, se você está aqui, pode falar comigo um pouquinho? Eu vi que você chegou aqui na live, eu vou te chamar, se você ainda estiver aí, você aceita meu convite, tá bom? Para você compartilhar um pouquinho aqui com a gente a sua experiência, tá? Oi, Ai, tudo bem com você? tudo bom? Ai, que bom. E a Bia, tá boazinha? Tá. Ai, que legal. Rosineide, conta para o pessoal, para as mãezinhas que estão aqui, provavelmente que tem avós também como você, de onde você é? Timbaúba, Pernambuco. Pernambuco, isso mesmo. E aí em Pernambuco não tem, na cidade pelo menos que você mora, tem muito acesso, muita facilidade para tratamentos, para terapias, ou não tem tanto assim como em outras regiões? Não tem muito acesso. Uhum. Não. Bom, vamos conversar aqui, aproveitar o nosso tempinho para você contar um pouquinho aí da Bia. Bia. Quantos anos mesmo que a Bia tem? Vai fazer 4 anos e 6 meses. Vai fazer 4 anos, tá? É isso mesmo. 4 e 6 meses. Quando você posta na comunidade os vídeos dela, a foto, ela parece tão graúda, tão grande assim, parece que ela tem 7 anos, mas olha só, vai fazer 4. Gracinha. Rosineide, compartilha aqui com a gente o tema do nosso bate-papo hoje. É sobre, eu estou tentando explicar para as mães aqui, como é possível as mães, no seu caso, a avó, como vocês mesmas podem trabalhar o desenvolvimento do filho, neto autista, sem demandar, sem exigir horas, tanto tempo de vocês. Vocês podem fazer, né, as atividades que vocês têm para fazer no dia a dia e, inclusive, aproveitar e desenvolver o filho ou neto autista. Então, eu estou tentando explicar isso, né? E aí eu vi que você estava ali, falei, vou chamar a Rosineide aqui para compartilhar. Conta, então, para nós aí um pouquinho nessa questão, né, do tempo que você tem se dedicado à Bia, se você precisa de ficar aí um tempão em cima dela para fazer atividades com ela, ou você aproveita momentos. Conta aí pra gente. Não precisei eu ficar em cima dela o tempo todo, colocando pressão. Eu trabalho assim, de uma forma assim com ela, estimulando ela assim. Tô fazendo meus afazeres, né? Porque uma dona de casa tem que fazer, mas ao mesmo tempo tô ali interagindo com ela, mas também assim, se ela aceitar. Também se ela não aceitar, de boa, mas o tempo dela, né? Mas se ela chegar para mim, vovó, eu quero brincar de bola, vamos brincar de bola? Então, legal, eu paro um pouquinho ali o que tenho que fazer e vou dar atenção a ela, porque ela tá me convidando, então eu aproveito esse momento e agarro. E você vê, Rosineide, quantas mães desejariam tanto de ter o filho ou a filha autista, o neto ou neta autista, chamando para brincar. Porque ela chama. Essa criança, ela fica um tempão lá no mundinho dela, né? Com os sons que ela faz, com
as brincadeiras, ou às vezes apenas movimentos, e a mãe tenta se aproximar, tenta interagir, aquela criança não corresponde, e no caso aí a Bia chamando. Mas antes de você começar, você mesma, a trabalhar o desenvolvimento da Bia, ela também te chamava, ou ela ficava mais assim no espaço dela, no mundinho dela, como que é? Não, ela sempre chamava, mas agora ela está chamando mais. Ah, que legal. E também, assim, eu trabalhei essa semana com ela, com aquelas frutinhas, né, que a gente corta. Aí eu tive, assim, uma ideia na hora. Aí eu comprei uns dinheiro que é de mentira. Uma cartelazinha que é de mentira. Aí então eu falei pra ela assim: Bia, a gente vai brincar de uma brincadeira bem legal. Então a gente vai fazer o quê? Você vai ser a vendedora e eu vou ser a cliente, certo? Aí ela: certo, vovó? Aí eu ensinei pra ela assim: olha, a vovó vai chegar pra você e vai falar: olá, moça, tudo bom? Bom dia. Olha, a vovó aqui está querendo comprar frutas ou legumes. Você tem? Aí ela: sim. Aí eu: olha, eu quero um morango. Aí ela, e eu com o dinheiro na mão, né? Um dinheirinho de mentira. Aí eu falava assim: então me dá o morango. Ô, moça, mas quanto é esse morango? Aí ela: R$ 20. Eu: nossa, moça, que morango mais caro. Tudo bem, moça, mas eu vou te comprar. Aí ela me dava o dinheiro, mas esperava o dinheiro. Ela me dava o morango, mas ela esperava o dinheiro. E pegava o dinheirinho e ia guardando. Aí eu: agora a vovó vai querer comprar mais outra fruta. Aí ela corria para um cantinho, aí ela olhava para mim e fazia: bom dia! Aí eu: bom dia, moça! Hoje você tem o quê? Hoje eu vou levar legumes, para ela saber o que é frutas e saber o que é o legumes. Aí ela: você tem legumes? Aí ela: sim, então eu vou escolher hoje um. Eu quero brócolis. Qual é o brócolis? Esse aqui. Então, quanto é que você está vendendo, moça? Ela: R$ 200. Porque ela não também queria, né? 5, R$ 2, 50, 20, 200. E essa cartelinha. Aí eu: meu Deus, como está caro. Mas tudo bem, vou querer. Aí ela esperando o dinheiro e guardando. E assim foi a brincadeira, né? E ela não sabia, assim, Sara, o que era legumes e o que era frutas. Então eu falei para ela: olha, essas aqui são as frutas e esses aqui são os legumes. Então agora ela já entende o que é legumes e o que é frutas. E outra coisa... Você viu, olha, de uma forma divertida, dinâmica, ela aprendeu a diferença entre as frutas, os legumes, você trabalhou comunicação, interação com ela, valores, né? Supermercado, espaço, olha quanta coisa você trabalhou com ela, né? De uma forma bem divertida. Agora sim, isso demandou muito tempo, você teve que ficar muito tempo ali trabalhando com ela. Como que foi? Não, assim, só umas 2 vezes eu ensinei para ela o que ela tinha que fazer e ali ela já pegou a prática. Só que, assim, quer brincar toda hora. Vovó, vamos brincar de vender frutas? Aí eu: vamos lá. Aí eu tenho que... Lembrando aqui, né, Rosineide, compartilhando para as mãezinhas aqui, que a Bia, ela está numa fase, né, Rosineide, que ela está gostando muito de frutas. Então, essas frutinhas que grudam uma na outra, né, e você corta, ela faz um barulhinho. Então, a Bia está nessa fase, inclusive no banho você tem usado, né, as frutinhas. Então, trabalhando o mundo imaginário da Bia, né, isso é muito importante também para que ela aceite participar daquela brincadeira, seja prazerosa e você consiga desenvolver habilidades com a Bia. Uhum. E eu tinha muita dificuldade de levar ela para o banho, como eu tinha te falado. Aí eu usei a prática que você me indicou. Deu super legal. Não tenho mais hoje essa dor de cabeça de estar: Bia, vem tomar banho. Até chamo: Bia, vamos tomar banho? Ela ainda faz: não. Aí eu: olha, mas princesa é uma boneca que ela tem, que ela ganhou. Aí colocou esse nome de princesa. Mas princesa tá suja, princesa quer tomar banho. Aí ela: tá certo, vamos lá para o banheiro. Aí eu deixo ela lá, brincando com a boneca, dando banho, e com as frutinhas também, uns canequinhos, vai enchendo um, despejando no outro, uns frasquinhos, e sempre ordenando ela: olha, a vovó vai te dar 15 minutos. Daqui a 15 minutos
daqui a 15 minutos, 5 minutos, vovó vem aqui e vai começar a te dar banho. Aí daqui a 5 minutos eu volto. Bia, você está lembrando o que combinou com a vovó? Aí ela fica calada. Bia, eu estou falando. Você está lembrando o que combinou com a vovó? Certo, vovó. Tudo bem. Eu volto e depois, com 5 minutos, volto, faço a mesma pergunta. E ela, certo, vovó? Quando estoura os 15 minutos, eu falo, Bia, tá bom. Agora é hora do banho, certo? Certo, vovó? Então ela toma banho na boa, ensaboa o cabelo, aí joga água na princesa dela também, que é a boneca, bota shampoo e é aquela bagunçada toda. E na hora de sair, ela não chora, já não cisca, não se esperneia. Ela já pega a boneca, enrola também na toalha, que eu falo, olha, a princesa já está com frio. Ela já está com frio, então vamos enxugar ela, né? Vamos secar. Então ela já traz ela enrolada também na toalhinha, coloca aqui na cama e para ela é uma festa, né? Ela tira a roupa da boneca, tira a calcinha da boneca antes de levar para o banheiro, tira a roupa e deixa ela toda peladinha, a bonequinha, e leva para o banheiro. Quando ela seca a boneca, ela, agora vou vestir a roupa da princesa, que ela está com frio. Ela veste a calcinha, veste o vestido, às vezes com dificuldade, eu levanto a perninha da princesa. Faz isso, ajudando, né? Porque a gente tem que ajudar. E dá super certo. E o escovar dos dentes. Eu sempre escovava os dentes dela, começava. Aí depois eu dava um pouquinho para ela. Hoje eu não estou fazendo mais assim. Hoje eu já trabalho de outra forma. Bia, vamos escovar os dentes com a vovó? Então, eu coloco pego a minha escova, coloco a pasta, coloco a dela, então eu escovo junto com ela. Eu escovo o meu fazendo movimento. Ó, Bia, assim, agora assim, agora assim. Sim. E dando a direção a ela de como fazer. Não fica perfeito, mas tá aprendendo. E aí, depois... Oi, pode continuar. Aí depois eu falo assim, agora dá pra avó terminar, porque sempre não fica bem escovadozinho, né? Aí ela fala, não. Aí eu, tem um bichinho aqui que ficou ainda aqui, ó, no teu dedinho. Deixa a vovó tirar esse bichinho. Ela... Tira, vovó. Aí aqui ela solta a escova e que libera para eu terminar. Mas eu tenho que dizer tio. E é isso, Neide, é trabalhando, direcionando uma criança autista. Olha só, você aproveitou o momento do banho, né? E quanta coisa você ensinou aí para ela. Ela aprendeu a esperar, ela aprendeu a tirar a roupinha, colocar a roupinha, interagindo aí com a boneca. Com escovar os dentes, você aproveitou essa oportunidade também, brincando de mercado e tantas outras coisas que às vezes você posta lá na comunidade, inclusive atividades da escola, pintura, né? E tudo isso não demanda tanto tempo da gente. Qualquer momento é momento. Talvez alguém aqui pense, mas a Rosineide é vó e ela está ali no trabalho da casa, tem mais tempo mesmo com a neta. Mas nós temos, né, colegas ali que trabalham fora e conseguem fazer esse trabalho em situações cotidianas de casa, aproveitam para desenvolver a criança. E no seu caso, como de outras avós, não é porque você não tem um trabalho fora que você tem esse tempo disponível. Às vezes trabalha mais ainda, né? O tempo todo tem uma coisa na casa para dar conta, para fazer, acudir, né? E mesmo assim, você tem... Eu aproveito. Nossa, mas quanto tempo, Rosineide? Você faz um mês? Faz. Faz um mês, né? Faz. Um mês. Em um mês, quanta coisa você já conseguiu trabalhar com a Bia e desenvolver a Bia, né? Fantástico. E ela chega assim, ela gosta muito de cantar, ela tá muito, só vai ver ela cantando, musiquinha. E eu cheguei, a semana passada, eu cheguei lá na escola dela, eu não sabia. Aí, quando eu deixei ela na sala, aí ela falou assim, tia, Lani, cadê a tia do lanche? Então, eu não sabia. Aí a professora dela falou assim, a tia do lanche que ela está procurando, ela pergunta quase todos os dias. A tia do lanche, vovó, é a merendeira que vem trazer o lanchinho deles na sala. Eles lancham na sala. Aí ela pergunta. Aí eu, é? Certo. Então, eu aproveitei esse momento e falei, certo. Quando ela chega aqui no outro dia, aí eu falo, oi, Bia, olha, o que foi que a tia do lanche te trouxe ontem para você lanchar? Ela,
biscoito, suco. Olha que tia mais boa, hein, que você tem para ela tentar lembrar o que ela lanchou, né, o que ela comeu no dia anterior, para ver se ela conseguia, mas ela consegue dizer, com poucas palavras, mas diz biscoito, suco, pão. Eu digo, muito bem, meu amor, parabéns, e estou sempre elogiando ela, bato palma, a Polly também me ajuda muito. Vou dizer assim que é fácil, que não é fácil. Tem dias que é bom, mas tem dias que é aqueles dias mais ruim, tem dias que já é mais, mas tem que ter o quê? Paciência, calma, porque se a gente for avexar, apressar eles não adianta fazer isso. Como eu tenho falado, né, da formiguinha, nós temos formiguinhas. A formiguinha tá lá caminhando com uma folha nas costas, vem um vento de rua, arranca a folha, vai embora, ela vai lá, pega a folha de novo, coloca nas costas, vai de novo. Todo dia formiguinha. É um trabalho formiguinha o nosso, de mães e avós de autistas, né? Todo dia desenvolvendo, trabalhando. Tem dias que eles estão um pouco mais resistentes. Por quê? Porque muito provavelmente algo aconteceu que deu uma desestabilizada neles. Aí a gente está ali para direcionar como que eles devem se comportar, como eles devem agir quando eles estão cansados, tristes, com raiva, frustrados, com medo. A gente está ali próximo deles o tempo todo para dar esse direcionamento para eles, né? Não só de vez em quando na semana, mas a gente está ali constantemente. Muito bom, Rosineide. Muito obrigada por você ter essa oportunidade de entrar aqui e compartilhar essas coisas tão boas, né? Esses resultados tão positivos. E parabéns pelo seu coração enorme de avó, que realmente é maravilhoso, é fantástico ver a dedicação que você tem com a Bia, né? E você, como vó, poderia ter tantas objeções. Eu sou vó. Eu isso, eu aquilo, né? Eu não posso fazer nada por ela. Pelo contrário, né? Você tem transformado a Bia. É quase como você fez aquele comentário para mim, acho que foi no plantão que nós fizemos de dúvida de segunda-feira. Lembra? Acho que foi nesse que você comentou que a outra avó da Bia fez um comentário para você, mas ela nem parece autista, de tanto que você tem conseguido resultados. E é esse o objetivo, né, da minha metodologia, é desenvolver a criança autista de tal forma, de uma forma divertida, dinâmica, no tempo da criança, muito amor, mas desenvolver de tal forma que o autismo em si fique quase imperceptível, tanto que a criança se desenvolve. Muito bom. Muito obrigada. Tá bom. Porque eu não costumo levar ela para casa da avó dela. Sempre quem leva é a mãe. Mas a mãe, não dá aquele direcionamento, não vai explicar, olha, a gente vai para casa da vovó, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, foi a primeira vez que eu fui na casa da avó. Aí, eu já expliquei para ela no caminho, olha, a gente vai para casa da vovó, a gente vai agradecer, você vai dar obrigada. Então, a mãe sempre levou e a avó nunca viu essa atitude dela. Então, comigo foi diferente, porque eu já fui ensinando ela de caminho fora. Então, quando ela chegou lá e aconteceu isso, ela se jogou para cima da avó e ela falou, eu amei a minha percata da Frozen, vovó, muito obrigada. A avó não esperava isso, porque a mãe sempre levava, mas não ensina. E também outra coisa, Sara, eu passo para ela também que eu acho muito importante isso para as mães de autista, vó, eu trabalho isso com a Bia. Eu levo ela para a escola porque a gente aqui não tem, carro, essas coisas para andar. Eu uso mototáxi. Então, eu sempre, quando eu ando com ela na rua, aí eu falo, não pode atravessar. Tem que esperar a vovó aqui. Porque se atravessar, se correr, o carro vem, bate, se machuca, faz dodói. Você vai esperar a vovó aqui. Ela fica numa boa ali, calma, tranquila, segura na minha mão, ou então na minha blusa. Mas ela entende que não é para atravessar. Ela entende. Porque você dá direcionamento, né? É muito importante isso. Se a criança autista, ela precisa de direcionamento. Mas tem coisas que eu preciso falar.
precisa falar. Para uma criança que não é autista, tem coisas que você não precisa falar. Ele já, vivendo ali no ambiente, né, do lar, ele já entende o que pode, o que não pode, o que convém, o que não. Mas a criança autista, nem sempre ela faz essa conexão. Então, a gente precisa dar o direcionamento em cada etapa, em cada fase da criança. E por isso que eu sempre falo, né, da importância de nós, mães, desenvolvermos, ou no seu caso, avós, porque você aproveita, olha só, você saindo com a Bia na rua, você aproveita aquela oportunidade para quê? Para dar um direcionamento. Simplesmente não está saindo lá com a Bia para ir em tal lugar, né? Hoje, você me mandou aqueles vídeos, aquela foto dela no mercado, super comportadinha, pegando, né, as coisas, colocando no carrinho. É o sonho de muitas mães de autistas poder levar a criança autista no mercado e ele não ter uma crise, não ter né, gritar, chorar, derrubar todas as coisas da prateleira. Quantas mães deixam o filho com alguém para que elas possam ir ao mercado, né? E então, assim, as alunas conseguem isso. Tudo é o quê? Direcionamento. Porque antes de eu fazer isso e ir ao supermercado com ela, eu já falo para ela, a vovó vai te levar no supermercado, a gente vai comprar isso, vai comprar aquilo, e você vai ajudar a vovó a colocar no carro. Você vai ajudar, certo, vovó? Vou. Tudo bem, combinado, né? Então, quando chega lá, a vovó quer ver, hein? Aí, quando chega lá, eu, olha, coloco na bolsinha a maçã, coloca lá no carrinho, pega o pão, coloca lá e mando ela fazer. Isso mesmo. E isso que significa? Você também já está aí, veja só, a Bia vai fazer 4 anos. Isso aí faz parte de autonomia. A Bia já tem 4 anos, viu? Ela tem 4 anos e 6 meses. Ah, ok. Mas, enfim, 4 anos e 6 meses, e você já está trabalhando com ela autonomia e independência. Ela já está aprendendo com 4 aninhos como se faz compra no supermercado. Eu acho isso importante. Com valores ainda, né? Tem muita coisa para ela ainda aprender, mas, poxa, com 4 aninhos, ela já tem um direcionamento, como se, não só como faz compra, mas como se comportar dentro de um supermercado. Olha só. Isso quem que está trazendo esse direcionamento para Bia? Você, avó. Aproveitando esse momento, né? E, claro, trabalhando a previsibilidade antes. Olha, Bia, vamos ao mercado, assim, assim, assim. Mas, nossa, muito obrigada, Rosineide. Obrigada por participar aqui com a gente, compartilhando esses resultados tão lindos da Bia. Eu fico emocionada cada vez que vocês compartilham lá na comunidade, né? Os resultados. É muito lindo. Porque a gente sabe, nós, mães, avós, qualquer detalhe para nós vale muito, muito, muito importantíssimo. Tá bom? Muito obrigada. Tchau. Um beijo, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. Que lindo, né? Eu fico encantada. Nossa, quando as minhas alunas começam a postar lá na comunidade vídeos e contando histórias, às vezes eu até choro. Eu vou compartilhando com meu esposo e falo, olha aqui, olha que coisa mais linda. Porque a gente, né, que tem filho autista, você sabe, é preciosíssimo esses detalhes de desenvolvimento na criança. É preciosíssimo. Então, o que eu quero só, assim, trazer um fechamento aqui, já vou aí responder tudo que vocês perguntaram, tá? Eu já entro aqui para responder. Mas, assim, vocês entenderem, né, como é possível? É possível, durante as atividades do dia a dia, do seu dia a dia, você, mãe, ir trabalhando o desenvolvimento do seu filho autista. Então, qualquer momento é momento para você desenvolvê-lo, você ajudá-lo. Então, você não quer, por exemplo, que o seu filho autista desenvolva autonomia, que ele seja independente de você? Olha só, em atividades cotidianas, do dia a dia, você já pode ir trabalhando, desenvolvendo habilidades nele que vai ajudá-lo a ter autonomia, ser independente, né? Então, desde quando ele acorda até quando vai dormir. Todo momento é momento. Vocês viram a Rosineide falando do banho, né, na hora de escovar dentes, brincando de supermercado com ela,
quando foi visitar outra vovó, quando sai na rua, quando vai ao supermercado. Então, não tem segredo, teorias. Você apenas precisa, como ela também disse, saber respeitar o tempo do seu filho autista. Porque no nosso anseio de mãe, a gente quer que eles, nossa, já consiga fazer isso, já consiga fazer aquilo. Calma, é o tempo do seu filho, não é nosso. Aprender a respeitar as hipersensibilidades, os movimentos repetitivos, ao invés de bloqueá-los, mas através deles, desenvolver as habilidades que o seu filho precisa desenvolver. Acessar o mundo imaginário do seu filho, fazer fluir uma comunicação, uma interação dele com você, você com ele, que na verdade é a maior dificuldade no autismo, né? Comunicação, interação, não fique alguém perto. Quantos anos começa a ensinar isso, diferenciar entre uma coisa e outra? Olha, depende do que, Carol, né? Depende, Carol, do que você vai querer ensinar a diferença para aquela criança. Você pode já, você pode ensinar já quando o bebê pode. Depende o que. Você pode trabalhar a parte sensorial, aquela criança já está sentindo, né, no tato, a diferença, sensibilidade, sons, diferença, né, paladar, você já pode. Então, não tem uma idade certa, mas quanto antes você começar a trabalhar o desenvolvimento de uma criança autista, ou que você suspeita que seja autista, quanto antes. Por isso que me dói nos ouvidos quando eu ouço de profissionais que dão informação para as mães assim: ah, mãe, vamos observar mais um pouco, daqui tantos meses você retorna aqui. Uau, não, isso vai gerar um atraso muito significativo no desenvolvimento daquela criança. Suspeitou, já começa a trabalhar, tá? Então, mesmo quando o bebê já pode. Oi, Camila Barretos. Deve ser de Barretos, né, Camila? Estou com muita dificuldade com a minha filha, pois ela está bem desatenta, não quer fazer nada, até olhar nos olhos que ela olhava. Ultimamente ela diminuiu muito. Camila, essa desatenção, você pode pensar, fazer uma observação, até uma avaliação com uma psicopedagoga ou neuropsicopedagoga, a possibilidade dela ter desenvolvido alguma comorbidade, como por exemplo o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, né? Mas isso precisa de fazer uma avaliação. Agora, até o olhar nos olhos que ela olhava, você pode, eu não sei se a sua filha já tem diagnóstico de autismo ou se você está apenas com suspeita, mas o olhar nos olhos é uma das formas de interação e comunicação, né? Então, é um dos sinais de autismo, a dificuldade de manter o olhar, né? Ou de realmente olhar então, olha, às vezes, em volta aqui do rosto, mas não olha nos olhos. Ou olha nos objetos em volta da pessoa, mas não fixa o olhar nos, né? Porque para fixar o olhar nos olhos vai acontecer uma troca de informações aí, uma comunicação, uma interação. Se a criança é autista, qual é o déficit que ela tem? Déficit na comunicação e interação. Então, é difícil para ela fixar o olhar, principalmente nos olhos de pessoas que não falam a mesma linguagem que ela, que vivem num mundo que não é o mundo imaginário dela, com regras, com interesses diferentes, com formas de agir, de viver totalmente diferentes do mundo imaginário dela. E ela tem que manter contato. Mas, Sara, eu sou a mãe dela. Ok que você é a mãe dela, mas você não vive, você não conhece o mundo imaginário dela. Por isso que começa a formar esse bloqueio. Eu chamo de parede de vidro, né? Você tá vendo seu filho, sua filha ali, você fala com ele, você cuida dele, você tenta interagir com ele, mas ele não te olha nos olhos, ele não te responde, ele não demonstra comunicação, que ele sente necessidade de se comunicar com você. É uma parede de vidro. Então, são sinais de autismo que devem ser considerados, tá? Acredito que ela deu uma regredida. Então, o que eu tô entendendo, você já tem o diagnóstico, né? Se você já tem o diagnóstico, sim, é um sinal de regressão, Camila. Porque quando há evolução
desenvolvimento, vai acontecer, a criança ela quer cada vez mais se comunicar, interagir, como a Rosineide estava, e como outras mãezinhas que eu dou suporte, comentam que o filho puxa pela roupa, ele leva o brinquedo até a mãe, a família, o irmão, o pai, ele quer brincar, chama para brincar, né? Quer estar junto. Então, seria evolução se ela estivesse fazendo o contrário, te chamando para ficar junto, fazer uma atividade, uma brincadeira nela. Então, é evolução. Quando começa a dificuldade de olhar nos olhos, começa a se fechar cada vez mais naquele mundinho, realmente é alguma regressão. E sempre há um motivo, né? Algum motivo que levou à dificuldade maior dela de se comunicar e interagir. Pode ser na escola, pode ser algum ambiente mesmo em casa, alguma situação nova ou tensa, que toda a família passa por isso, né? Ou, enfim, alguma cobrança, algum mal-entendido com ela, né? Alguma exigência, e ela não tem se sentido compreendida. Tantas coisas podem ser, mas existe sempre, não é do nada que o autista tem essa regredida. Tem como consertar, tem como mudar isso e evoluir ela de novo, tá? É muito super possível. Núbia, a sua filha é não verbal. Tem, Núbia, como você mesma desenvolver a fala da sua filha muito mais rápido do que meia hora, 40 minutos, uma vez por semana, né, de fono. Não estou dizendo que você não deva levá-la na fono, tá? Eu não estou dizendo isso. Eu quero dizer que você não precisa depositar todas as suas expectativas lá, mas você mesma pode fazer muito pela sua filha autista em casa. Fabiana, meu filho não é diagnóstico com autismo, ainda mais ele é muito estranho, só repete o que a gente fala, nem todas as palavras ele ainda fala. Quantos anos será que tem o seu filho, Fabiana? Ele era mais esperto, agora ele fez 3 anos e regrediu bastante, sinal de autismo. Agora, Fabiana, até que você tenha o diagnóstico, escuta essa aqui. E isso eu tô te falando porque eu tenho falado com mães do Brasil inteiro. Então, quando meu filho teve o diagnóstico, era muito mais rápido para conseguir o diagnóstico. Então, eu chegava lá, tu bate. Quem entende, o profissional que sabe, que tem, ele bate o olho, ele já sabe se o seu filho é autista ou não, até o nível de suporte que a criança precisa. O profissional que tem prática e experiência, né? Bom, agora é quase que uma burocracia, infelizmente. Por quê? Porque você vai no neuro, atende o seu filho, aí você conta, ele observa, que ele vai dizer, olha, mãezinha, você precisa levar o seu filho na fono, TO e na psicóloga. Aí você traz um relatório dessas profissionais aqui para mim. Ok, vai lá você fazer toda essa jornada. Cada uma dessas profissionais você vai precisar passar por várias sessões na psicóloga. Daí você tem um relatório dessas profissionais sugerindo que o seu filho possa realmente ser autista. Aí você leva esses relatórios lá para o doutor e olha, é uma sessão por semana, às vezes uma sessão cada 15 dias, isso é demorado, vai meses. Aí você leva lá, o doutor fala assim, às vezes então ele te dá ali o laudo. Às vezes ele vai dizer para você assim, olha mãe, vamos observar mais um pouco, vou prescrever aqui uma medicação para o seu filho ficar mais calmo, você volta daqui tantos meses. Vai você para casa com aquela criança em crise, nervosa, agitada, não conseguindo falar e volta você para cá. Quando você depende do SUS, olha, vai meses, às vezes até mais de 1 ano, para você conseguir concluir essa trajetória. Se você depende de plano, você precisa esperar a carência do plano e blá, 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 do plano também demora um tempo. E o seu filho espera, ele vai regredindo cada vez mais, aumentando as crises, aumentando a agitação, dificuldade para dormir à noite, dificuldade na alimentação, não consegue fazer um desfraude, e aí vai acumulando um monte. Então, o que você precisa entender? Quem que estava falando foi a Fabiana? Biana, entenda. Não, tudo bem, você precisa do laudo para você apresentar na escola, para o seu filho conseguir os direitos de autista, que todo autista tem os seus direitos, tem a lei que ampara, enfim, você não precisa ficar esperando toda essa burocracia para no final você ter um laudo.
Agora, hoje, talvez aí é muito tarde, amanhã você já começa a trabalhar o seu filho. Sara, mas eu ainda suspeito, eu não tenho diagnóstico ainda. O que eu ensino não só ajuda mães de autistas, crianças que não são autistas também são beneficiadas. Com certeza, seu filho vai ser beneficiado com o que eu ensino, mesmo você ainda não tendo o diagnóstico. Quando você tiver o diagnóstico, sei lá quanto tempo demora, 1 mês, 6 meses, 1 ano e meio, enfim, seu filho já vai poder estar muito mais evoluído, muito mais desenvolvido. Igual você vai precisar do laudo, já expliquei por quê, mas você não precisa ficar nessa angústia e vendo seu filho regredindo cada vez mais, até que você tenha o diagnóstico, o laudo, entendeu? Aqui a Roseneide compartilhando alguma coisa. A Bia não conseguia olhar, mas hoje já consigo. Ela pinta o rosto com batom bem escuro, pinto ela também, eu pulo, brinco, conto história, ela dá atenção muito e conseguimos já essa comunicação do olhar. Que lindo! Simples assim, né? Sem complicar. É maravilhoso. É verdade, Roseneide, é maravilhoso. Fabiana, eu levei meu filho no neuro e ele mandou paciência, porque a filha dele veio falar com 4 anos e meio. Ai, Fabiana, corre, Fabiana. Foi um neuro, pode ser particular, não importa, Fabiana, não espera. Com certeza. E não fica esperando, né? Como eu já acabei de falar. Começa a trabalhar, começa a desenvolver. For na psicóloga, não fechar o diagnóstico. Você bate o olho, você sabe se a criança é autista. Não tem segredo também, porque ele conhece, sabe falar todo o alfabeto, sabe contar até 30, mais ainda. O autismo leve aí, se não for a síndrome de Asperger, que agora não se fala mais síndrome de Asperger ou Asperger, né? Que tem o QI mais elevado, se encaixa dentro do autismo leve. Tá escancarado, pronto. Mas enfim, resumindo, começa a trabalhar, Fabiana, não espere. Você precisa de laudo, mas não fique esperando, né, sofrendo até que o laudo chegue nas suas mãos. Carol, tô passando por isso. O meu passou uns exames, né? Então, isso aí. Arregassem as mangas, formiguinhas, bota a folha nas costas, começa a trabalhar. Hoje, provavelmente, seus filhotes já estão dormindo, né? Espero que seja 9 e pouco. Mas não fique esperando, tá? Amanhã, acordou, vocês já vão desenvolvendo essa criança, né? Dentro de tudo que eu expliquei para vocês, tá bom? Vou responder a Palmira aqui. Valmira. E aí eu vou precisar terminar nosso bate-papo. Beijo para todas as mãezinhas e avós que estão aqui comigo também. Beijo, beijo, beijo. Uma boa noite. Até amanhã.